Aqui tá dizendo que a gente tá ao vivo, tá? Eu descobri aonde que a gente tá ao vivo. Beleza. Será que não tá na sua página pessoal, alguma coisa do Agora tipo? entrou, ó. Tá vendo? Eu tava com delay. No Facebook também? Agora entrou no Facebook. Ué, mas no seu pessoal ou na página? Paulo Gaspar Campinas. Paulo Gaspar Novo, né? Ah, mas você Paulo tem mais de uma. Estamos aqui ao vivo no Face, tá? Estranho, Paulo. Me manda o link, Mando. porque eu queria acompanhar os comentários do pessoal pra gente bater um papo. Tô te mandando aqui. Tô copiando no seu Zap. Beleza. Beleza. Compartilhado no seu Zap. Vitor, Fábio entrou. Boa noite, Vitor. Já temos 4 pessoas assistindo. Opa, no Face? 5 pessoas no Face assistindo. Nice. Fala, pessoal, uma boa noite para todos vocês. Eu tô abrindo o Face aqui também. Deixa eu ver se eu consigo acompanhar o nosso chat. Vídeos. Agora sim. Bom, pessoal, boa noite para todo mundo aí. Boa noite. Gustavo Oliveira entrou. Boa noite, Gustavo Oliveira. Boa noite, eu estava escutando o meu próprio retorno. Pessoal, dá um oi pra gente aí, para ver se vocês estão nos escutando, se o áudio está bom, se a gente precisar alterar alguma coisa aqui, por favor. Boa noite, Neide. Isso aí. Nos escuta bem? Tá escutando bem aí, pessoal? Dá um ok se vocês estiverem com áudio bom. Oi, Cristiane, boa noite. Tá escutando bem, Cristiane? O áudio tá bom? Eu acho que tá, porque eu não escutei aqui na live que eu abri. Bom, acho que a gente pode começar batendo um papo, né? O tema da live é um bate-papo sobre liberalismo e é isso aí, Edson. Boa. E é importante a gente bater um papo sobre isso. Legal, Cristiane. Obrigado pelo feedback. Bom, assim, para começar do jeito mais simples possível, o que eu entendo como liberalismo é você permitir que as pessoas interajam entre si e consigam fazer negócios, fazer contratos, interagir entre si com o mínimo de intervenção estatal possível e que o Estado deva cuidar do essencial, né? Que a gente não precisa ter um Estado para falar que as farmácias de manipulação, por exemplo, que elas não podem produzir álcool em gel, porque eu entendo que quando o Estado faz isso, ele dificulta e faz os preços crescerem, faz os preços aumentarem. Então, um pouco antes da gente entrar nessa fase que a gente está agora, a gente viu um período que o preço do álcool gel subiu muito e que tinha muita gente que queria produzir o álcool gel tanto para lucrar quanto para atender uma demanda da sociedade, atender os mercados, atender os lugares que faltavam, mas não podiam produzir álcool em gel porque era proibido. Então, eu entendo que o liberalismo ele é bom nesse sentido, que quanto menos intervenção estatal, mais fácil a gente consegue viver em sociedade e mais mobilidade a gente tem para empreender e atender as demandas da sociedade. Ô, Gustavo, deixa eu te perguntar uma coisa. Liberalismo e comunismo, eles são antagônicos? São bem antagônicos, porque qual é o princípio do liberal? É a menor minoria, que é o indivíduo. E no comunismo, não. No comunismo, o mais importante é o Estado. Para um liberal, o mais importante não é o Estado, é o indivíduo. É você preservar liberdades e direitos individuais. Então, até quando a gente vê, principalmente a esquerda, falando que eles se preocupam com a minoria,
ou com as minorias é a maior inverdade possível, porque eles querem trazer tudo para o Estado. E o Estado não se preocupa com a menor minoria, que é o indivíduo. Então, para um liberal e até para um conservador, e aqui vale ressaltar que conservador não é o tiozão do pavê para comer ou aquele que é contra o casamento LGBT. Eu não tenho nenhum problema se você é contra ou a favor do casamento LGBT. Conservadorismo não é isso. Não é ser contra o casamento LGBT ou não. Então, o conservador liberal, eles têm em comum esse ponto de que o indivíduo é mais importante do que o coletivo, porque o coletivo é composto por uma série de indivíduos, né? Já no comunismo, no socialismo, não. É mais importante você cuidar da sociedade como um todo, eles entendem que a sociedade é mais importante. Só que o problema disso é que os grupos que controlam essa sociedade é que se sobressaem. Então, a gente vê em toda a sociedade comunista ou socialista que quem está no controle tem os benefícios todos do poder do governo, de dinheiro, de poder se alimentar. Agora, quem está à margem disso, quem não faz parte do partido ou quem não está nesse grupo de influências, são as pessoas que mais sofrem, né? E no liberalismo é exatamente o oposto disso. Você falou uma coisa interessante, você falou de o pessoal da esquerda critica o liberalismo. É possível existir um liberal de esquerda ou ele só é sempre de direita? Então, na verdade, para o liberalismo, eu não gosto muito desse termo direita e esquerda, tá? A gente estaria mais para um centro-direita, se a gente fosse olhar esse aspecto, mas eu não gosto de pensar nesse sentido. Eu gosto de pensar como se fosse um diamante ou um quadrado de lado, né? Onde você tem direitos individuais, os liberais em cima, direita na direita, a esquerda na esquerda e para baixo o autoritarismo. Então, geralmente, os regimes de esquerda são mais autoritários, porque principalmente que eles querem colocar os regimes deles à força. Mas a gente pode ter, sim, regimes autoritários de direita também. Então, por isso que eu não gosto muito de definir a política como um todo só em direita e esquerda. Eu acho que é uma coisa um pouco mais complexa do que isso. E é possível a gente ter aquela velha frase assim, eu sou liberal na economia e sou conservador nos costumes, ou ele é obrigado a ser liberal nos dois? Eu acho que, assim, eu não gosto de colocar muitas pessoas em caixinhas, no sentido de que se você não é 100% isso, você não é liberal. Eu acho que você tem algumas barreiras. Eu acho que você pode ser conservador nos costumes, sendo um liberal, desde que você não imponha que as outras pessoas também sejam conservadoras nos costumes. Então, eu acho que você pode adotar isso para você, mas você não pode obrigar que os outros queiram seguir o mesmo caminho que você. Então, eu entendo que dá para ser sim. Uhum. Você é do Partido Novo, eu também sou, né? E como é que é essa visão do Novo e o liberalismo? Como que surgiu essa relação? Uhum. Eu creio que tenha sido bem no começo, quando o próprio Amoedo teve a ideia de fundar o Novo, ele começou a estudar mais sobre a relação do Estado com os indivíduos, e daí ele foi entendendo os ramos mais importantes ou que funciona melhor, e se chegou no liberalismo. O Novo não é o partido fechado liberal, a gente tem conservadores dentro do Novo também, que eu considero os conservadores clássicos, né? E o que o Novo segue está no site. Então, o Novo é um partido liberal e as regras estão bem definidas lá. Então, por exemplo, algumas coisas são pautas fechadas no Novo, como o porte de armas, por exemplo. Quem se candidata pelo Novo tem que ser contra o Estatuto do Desarmamento. Mas alguns outros pontos o Novo deixa em aberto, porque ele entende que não dá para fechar tanto e afunilar, porque senão a gente perde a força e perde essa aliança que a gente conseguiria ter para mudar o Brasil, que a gente precisa, né? Tem bastante gente entrando aqui, a Gisela, a Adriane Carvalho, a Cristiane, a Neide. Boa noite, obrigado pela audiência, pessoal. Gustavo, quais países do mundo você considera que são liberais aí? Os mais conhecidos. Liberal por completo, eu não acho que a gente tem nenhum ainda, assim, mas tem alguns países que tiveram muito liberalismo e foram bem liberais e caminham pro social-democrata e depois para o socialismo. Isso até é uma coisa que alguns autores liberais dizem que é um caminho normal do Estado, caminhar para um controle estatal maior.
Os Estados Unidos, antigamente, na época da descoberta americana, era muito liberal. A Estônia hoje é um dos países que tem um liberalismo muito grande, é um dos países que a renda per capita cresce muito. Eles passaram por um período muito difícil e tem crescido bastante. A própria Alemanha, quando a gente tinha a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, a gente teve essa divisão, e o lado que era capitalista, que tinha políticas mais liberais, cresceu muito maior do que o lado comunista, né? Então a gente consegue ver que o liberalismo ajuda aos países crescerem, né? Mas se a gente entrar no ranking de liberdade econômica, por exemplo, a gente consegue ter uma boa ideia dos países que são mais liberais e menos liberais. E liberalismo e capitalismo, eles estão associados? Sim, com certeza, porque assim, o capitalismo é um termo cunhado por Marx, né? Então é um termo que, se a gente pegar o capitalismo per si, como ele foi criado, talvez ele não se aplique tanto o capitalismo de hoje. Mas para os liberais, o capitalismo é o sistema econômico que mais faz sentido, porque é o sistema de trocas voluntárias. Eu não sou obrigado a comprar nada seu e você não é obrigado a comprar nada de mim. Mas se eu vejo que você tem algo que que vai me agregar valor, eu vou pensar, bom, compensa eu trocar R$10 ou R$20 por essa camisa que o Paulo está vendendo por 20. Para mim, está sendo um processo lucrativo. Então, o bom do capitalismo é isso. Já no socialismo, não. Você não tem essa liberdade de comprar o que você quiser, de produzir o que você quiser. E isso até favorece o surgimento de mercados negros. E a gente consegue ver até um pouco o que está acontecendo aqui no Brasil hoje em dia com esse lockdown horizontal que a gente tem, né? Por exemplo, o governo tentou tabelar o preço do álcool, ou não podia subir o preço do álcool excessivamente lá. O que aconteceu? Muitas pessoas compravam álcool e vendiam porque faltava no mercado. Então você ia em grupo de WhatsApp, tinha gente vendendo álcool em gel, você ia em grupo do Facebook, tinha gente vendendo em álcool gel mais caro do mercado, porque o governo tabelou, mas surgem mercados paralelos, porque o ser humano vai querer atender a uma demanda da sociedade. Isso acontecia na Rússia também, tinha mercados paralelos, na União Soviética, desculpa. Em Cuba provavelmente deve ter mercados paralelos de algumas mercadorias. Então, quanto maior o controle do Estado, mais ineficiente a gente tem nesse processo de troca voluntária. O pessoal que é mais assim para a linha do socialismo, eles falam que o modelo de socialismo que eles sonham, né, não é mais Rússia, não é mais China, mas sim a Suécia, que ela é um exemplo de país socialista, né? Tem verdade nisso? Eu não concordo que a Suécia é um país socialista, né? Porque você tem liberdade para empreender e você tem propriedade privada também, apesar de você ter impostos altos, o seu índice de liberdade econômica é muito grande. E a gente não vê isso no socialismo em si, né? E geralmente o que a gente vê no socialismo também é os grupos de influência, os grupos que têm poder, têm influência, controlam as ações do governo. A gente conseguiu ver isso, por exemplo, na semana passada, que o Partido Novo tinha MP para reduzir o salário de político, de alto funcionarismo público e para poder devolver o fundo partidário aos partidos que quisessem, o fundo partidário e o fundo eleitoral. Só que pelo corporativismo, a gente não conseguiu nem levar à votação isso. E como é que você vê a União Europeia, né? Porque, por exemplo, a gente estava falando da Suécia, Nova Zelândia, aí que os socialistas ficam babando aí, que eles têm muitos direitos, né? Que eles sonham em ter os mesmos direitos que nós não temos aqui no Brasil, que lá funciona. Só que eles esquecem da parte histórica, que esses países cresceram à base de capitalismo e liberalismo, e que depois chegaram no cume da montanha, que não tem mais o que fazer, começam a inventar coisa para a vida estar muito ociosa, né? Tá tudo funcionando 100%, e aí os caras começam, vamos começar a dar direito para todo mundo, né? E aí começa a fazer o caminho inverso. Aí você tem a União Europeia, né? Que vem a ser um Estado forte ali, comandando vários países. Como é que você vê o liberalismo dessas nações correndo o risco de perder esse caráter liberal por conta de uma formação de um bloco? Particularmente, eu acho que a União Europeia tende ao fracasso e tende a se desfazer, principalmente no modelo que ela é feita hoje, que alguns países acabam subsidiando o outro. Sim, a Inglaterra é um exemplo disso. O país
se eu não me engano, que mais dá dinheiro para a União Europeia, o que mais sangra, assim, que mais tem prejuízo é a Alemanha. E daqui a um tempo, para a Alemanha não vai ser favorável ficar bancando as políticas mais socialistas de países como, por exemplo, a Itália, que é um país extremamente burocrático e que é um país caro. Então, eu imagino que a União Europeia, em um tempo, vai começar a se desfazer. Isso não impede que os países tenham a liberdade, por exemplo, de aceitar imigrantes. Isso não impede, por exemplo, que a Inglaterra tenha a liberdade de fazer um acordo com a União Europeia ou com a França para aceitar as pessoas lá sem passaporte, assim como a gente faz aqui no Mercosul. Então, você não precisa ter uma moeda unificada, né? E a China? A China é um negócio que ninguém entende, né? Porque é um país comunista e tem uma economia liberal. Como é que funciona isso? Eu não sou o maior especialista em China, mas eles têm uma economia mais liberal e eles adotaram muitas políticas liberais para se empreender na China também. Então, a mão de obra na China era muito barata, não se tinha um salário mínimo. Não sei se tinha salário mínimo ou se existisse, muito provavelmente ele não era nem um pouco elevado. A maioria das pessoas liberais não acredita que o salário mínimo, apesar de ser meio contraditório e precisar de um tempo para argumentar isso, que o salário mínimo é uma boa política no sentido de que você tira as pessoas que não têm capacidade de produzir o que elas custam para uma empresa. Então, por exemplo, hoje uma pessoa que recebe o salário mínimo deve estar custando em torno de R$2.500, R$3.000 para uma empresa, e se a pessoa não produz mais do que aquilo que ela custa, não faz sentido você contratá-la. Então, muitas empresas poderiam ter mais pessoas trabalhando se a gente tivesse, talvez, um salário mínimo um pouco menor, mesmo que se a gente tivesse uma contrapartida do governo, como uma renda básica universal, por exemplo. Não estou falando que é a melhor saída, mas pode ser um jeito de se aumentar o emprego. Então, a China ela tem uma política socialista no sentido de que só tem um partido, você não tem imprensa livre, e você não tem liberdade para falar contra o governo, você não tem liberdade religiosa. Muitas pessoas não sabem, mas na China se tem campos de concentração, principalmente para os muçulmanos. Se vocês procurarem no YouTube aí, vocês conseguem achar de maneira muito fácil os campos de concentração chinesa, né? Verdade. Só voltando um ponto, Paulo, desse negócio de socialismo e adotar políticas socialistas, o problema de a gente adotar isso no Brasil hoje é que a gente, economicamente, começaria a andar de lado. O país não ia crescer, talvez não ficasse mais pobre, mas ia andar de lado. Então, a gente sempre ia viver com a população naquela faixa de pobreza, mesmo a gente querendo oferecer benefícios àquelas pessoas. E uma das provas que as pessoas em si são liberais é que em Paraisópolis eles contrataram ambulância e contrataram um médico, se eu não me engano, para cuidar do caso do coronavírus. Ou seja, as pessoas entenderam que o governo não satisfaz as necessidades delas e elas mesmas deram um jeito de melhorar a saúde delas. Perfeito. Aqui no Brasil, né, só para falar para o pessoal aí, vocês podem perguntar o que vocês quiserem, viu, pessoal? A gente está conversando aqui, mas, por favor, digitem as perguntas para a gente interagir com vocês aí. A Lúcia entrou aqui também, boa noite, a Gisela. Voltando aqui ao Brasil, né, a gente começou falando do liberalismo puramente em relação ao Brasil. Você disse que o liberalismo defende o Estado mínimo. Sim. Né? Esse Estado mínimo seria o quê? Então, daí varia um pouco de pessoa para pessoa, tá? Do seu grau de liberalismo. Então, eu particularmente não gosto de encaixotar tudo em se você não aceita 100% isso, você não é liberal. Para o Novo, por exemplo, o Estado tem que cuidar de saúde, segurança e educação. Mises, por exemplo, falava que o Estado deveria cuidar da segurança e garantir que as pessoas pudessem cumprir os contratos dela, mas principalmente garantir a segurança e que as outras coisas as pessoas poderiam fazer livremente como achassem melhor. Então, varia um pouco, mas pelo lado do Novo é segurança, saúde e educação, que seria o básico de um Estado mais enxuto e eficiente. E no caso da infraestrutura, né? Saneamento básico, asfalto, rodovia, esse tipo de coisa,
Como é que seria um modelo de Estado aí? Fazer privatizado ou não? Tá, eu te pergunto, os Estados Unidos tem ferrovia? Tem. As ferrovias americanas não foram construídas pelo Estado, foram construídas por empresas privadas. Sim. Então, assim, a gente não necessariamente precisa ter a interferência estatal. Só que a gente precisa dar liberdade para as pessoas empreenderem e a gente não pode ficar travando burocraticamente os empreendedores, quem quer solucionar um tipo de problema. Então, por exemplo, se é viável eu construir uma ferrovia de Campinas a São Paulo, eu não posso fazer que o Estado crie burocracias e que eu tenho que criar tanta papelada que acaba ficando inviável. Então, o que a gente tem hoje no Brasil é isso. E em muitas áreas, o Estado tem tanta burocracia, tanta legislação, tanta regulamentação, que um projeto que você custaria 10 milhões vai custar 30, 40, e talvez ele tenha que ser interrompido no meio por causa de alguma licença ou alguma coisa que você precisou, ou por causa de alguma lei nova. A gente tem muita insegurança jurídica também. No caso de saneamento, Nova Iguaçu, se eu não me engano, a água, por exemplo, lá, e o esgoto, elas não são estatais, é privado. E eles têm um fornecimento de água ok lá. Agora, você pega o Rio de Janeiro, que é uma estatal, a água lá a gente viu no começo do ano, provavelmente não deve ter melhorado, está em péssima qualidade. Em Campinas, a gente tem a água mais cara do Brasil. E é uma empresa de economia mista, mas a gente sabe que tem muita interferência do Estado, né? Então, a primeira coisa não é nem a privatização, é a gente quebrar os monopólios. Então, o primeiro passo seria quebrar um monopólio para não poder ter uma empresa, porque se a gente faz igual foram feitas as concessões dos aeroportos brasileiros, ou a maioria dos aeroportos, e a maioria das estradas, que você faz uma concessão direcionada para um grupo só, é tão ruim quanto uma empresa estatal, porque você garantiu o monopólio de uma empresa pelo Estado. Então, não tem tanta diferença de uma estatal. Mas agora, se você quebra o monopólio, por exemplo, vamos pegar o exemplo do gás. Em alguns bairros em Campinas começou a ter gás encanado, porque a empresa viu que para ela era eficiente e ela poderia ter lucro se, em vez do cara tiver que passar com um botijão, que as pessoas comprassem um botijão e levassem para casa, se ela construísse aquela estrutura, se as pessoas assinassem um contrato que elas financiariam parte daquilo, um contrato de 2 anos, e assim você consegue ir financiando. Com as ferrovias, a mesma coisa. De repente, se a gente não tivesse tanta burocracia, talvez tivéssemos mais ferrovias nas regiões produtoras do agronegócio no Brasil, né? E qual que é o principal motivo de todos os liberais defenderem o Estado mínimo? Primeiro é a eficiência, né? Porque você acredita que é um modelo de Estado que funciona melhor. E teria mais algum outro motivo além da eficiência? Eu acho que, assim, para mim, na verdade, o primeiro motivo é a ética, no sentido de que eu não acho justo a gente financiar carro oficial para políticos, sendo que no Brasil a gente tem gente pisando literalmente na merda, que tem gente morrendo por questões básicas, que, sabe, não faz sentido nenhum. Uma cidade como Campinas, a gente ter vereador usando carro oficial, sendo que tem bairro que não tem saneamento básico. Eles dizem que Campinas tem um índice de saneamento básico alto, mas isso não é verdade. Nos lugares que a terra não é regularizada, a gente não tem saneamento. Então, assim, primeiro é ética. Eu não vejo por que aquelas pessoas precisam financiar o carro de um político. Porque quando elas pagam imposto, e o imposto no Brasil, a maior parte é no consumo, então quando a pessoa vai comprar o arroz para se alimentar, quando ela vai pegar um ônibus, ela está pagando imposto e aquilo está financiando a mordomia de um político, a mordomia de um burocrata, aquilo está financiando o cara que vai cobrar o imposto dela e está financiando o cara que vai dificultar a vida dela. Então, o primeiro ponto é da ética, de que não faz sentido a pessoa pagar uma coisa que ela não concorda, e para mim o segundo ponto é a eficiência. Comprovadamente o modelo liberal é muito mais eficiente, principalmente no longo prazo, do que o modelo estatal, socialista, social-democrata que nós vivemos hoje. E o liberalismo, ele evita a corrupção? Quando você começa a quebrar as burocracias, você consegue diminuir a corrupção, porque se a pessoa não tem uma leizinha, principalmente as leis idiotas, escrito que você não pode ter uma plaquinha, o cara vai te cobrar do quê no seu
o comércio, por exemplo? Ou ele vai cobrar o que para te dar um alvará se ele não tem nada que impeça? Então, se você tirar a interação humana, automatizar o processo e desburocratizar o processo, assim como os liberais acreditam que seja mais eficiente, você consegue ir quebrando a corrupção, sim. Tem estatística comprovando que quanto maior a burocracia, maior o índice de corrupção em um país. E o fato de existir no Brasil, por exemplo, estatal de petróleo, o Correio, esses monopólios, né? Além de ser uma estatal, é um monopólio. O liberalismo, ele defende, então, você, no caso, o Partido Novo, defende que se privatize 100% ou alguma outra coisa poderia manter? Assim, eu não posso falar pelo Novo, tá? Mas pelo Gustavo, a gente deveria privatizar 100%. Inclusive, talvez a gente fosse mais interessante a gente mudar até o modelo das escolas públicas hoje. Talvez se a gente desse um voucher para as pessoas escolherem onde querem matricular o filho dela, a gente tivesse uma educação melhor, porque as escolas teriam interesse específico em produzir, ou melhor, entregar um ensino de melhor qualidade do que as escolas têm hoje. Porque o que a gente tem hoje, vou pegar no ponto da educação, se uma escola é ineficiente, geralmente qual é a solução do governo para aquilo? É alocar mais recursos para aquela escola. Ou seja, se eu sou um aluno que tiro notas baixas na escola, a solução do governo é me dar mais dinheiro. Você acha que eu vou querer melhorar? Eu não tenho incentivo para tirar uma nota melhor, se quanto mais baixa a minha nota, mais dinheiro eu recebo. Quando a gente muda essa mentalidade e passa, por exemplo, deixar que as pessoas tenham o dinheiro e que aquele dinheiro possa ser usado exclusivamente para educação, a escola vai querer ganhar mais dinheiro. E para isso, ela vai querer que mais pessoas matriculem o filho lá. E para isso, ela vai querer oferecer uma educação melhor. Seja colocando tempo integral, seja oferecendo artes marciais, ou um ensino de mais qualidade, ou um ensino com mais tecnologia. Enfim, eu acho que a gente começa a mudar, principalmente, o incentivo para aquilo ser eficiente ou ineficiente. E com as estatais é a mesma coisa. Se uma estatal é ineficiente, ela quebra? Não. Quem tem o prejuízo quando uma estatal quebra? Quem tem o prejuízo quando se compra uma refinaria que nunca vai dar lucro? O Brasil inteiro. Agora, se é uma empresa privada, ela nunca vai fazer esse movimento de comprar uma coisa que nunca vai dar lucro. Então, a gente não tem esse prejuízo dividido. E o problema da estatal que a gente tem também é, se você chegar hoje lá na Petrobras, ela é uma estatal, você pode encher seu carro? Não. Mas se ela der prejuízo, você vai pagar por ela e você vai pagar o preço pelo prejuízo dela. Então, quer dizer que se você desburocratizar, se você privatizar, você vai conseguir diminuir imposto? Com certeza, você consegue diminuir imposto, só que daí a gente tem que ter a pressão nos políticos para diminuir os impostos também. A gente precisa reduzir o custo da máquina pública, se a gente quiser fazer isso de uma maneira responsável, e pressionar para diminuir os impostos. Mas diminuição de imposto, mesmo que a gente diminua o custo, sempre vai ser uma barreira, porque para o político tradicional, ele não vai querer perder poder. O que é uma estatal para um político? É poder, porque ele vai sempre poder indicar um amigo dele para cuidar lá. Sempre vai poder colocar alguém de um partido X, um partido Y, e indicar para cuidar daquela estatal, para assim ele conseguir passar uma lei que interesse ele. Então, quando a gente começa a reduzir os poderes dos políticos, e é isso que o liberal e o conservador acredita, que a gente tem que diminuir a influência do Estado em cima da nossa vida, a gente diminui a corrupção e a gente diminui os custos dessa máquina pública que a gente tem hoje em dia, né? Por exemplo, aqui em Campinas, a gente tem várias estatais aí. Nós temos a Sanasa, temos a INDEC, temos a CETEC, temos a IMA e outras aí que eu não estou lembrando agora, né? Você acha que se a gente privatizasse isso, sobraria mais dinheiro para a gente poder abaixar o IPTU e o ISS do campineiro, por exemplo? Com certeza, com certeza. E assim, além de fazer isso, a gente teria quando a gente vende a estatal, a gente tem mais dinheiro em caixa. Daí a gente tem condições para fazer coisas com esse dinheiro. Então a gente tem condição, por exemplo, para reduzir o IPTU, para reduzir imposto, para reduzir o custo da máquina pública. Mas a gente precisa ter esse esforço em conjunto. Porque ia ser um pouco de ingenuidade da nossa parte acreditar que só vender a empresa resolveria. A gente tem que vender a empresa e pressionar os políticos para que eles também abram mão
desse poder. E isso é um passo um pouco difícil. Mas quando a gente começa a mudança, o próximo passo sempre vai ser um pouco mais fácil do que o primeiro. Fora a classe política, que é um grande entrave para a gente exercer o liberalismo, tanto em Campinas quanto no Brasil, você acredita que a estrutura do Estado, os próprios funcionalismo público, é um entrave para a gente ter uma economia liberal? Eu acho que o maior entrave é a gente precisa vou dar um passo atrás disso até, é educar a população no sentido de entender que o voto dela é muito importante. De entender que se ela está vendendo o voto para o cara que pagou churrasco para ela na época da eleição ou porque deu uma cesta básica, o cara vai querer recuperar esse dinheiro depois na campanha. Então, esse é o primeiro ponto. Quem tem poder sobre as nossas vidas, que são os vereadores e o prefeito, eles têm muito poder. E para manter esse poder, eles sofrem influência de outros grupos de poder. Então, os funcionários públicos são um grupo de poder, as grandes corporações são outro grupo de pressão muito grande. Por exemplo, se eu sou uma grande empresa, se eu sou um grande banco, eu quero que a burocracia seja alta. Por quê? Porque eu tenho condições de me manter. Mas o cara que é pequeno e está começando agora, para ele quebrar essa barreira, fica muito caro. Então, quanto mais burocracia a gente tem, mais a gente favorece as grandes corporações e mais a gente prejudica as pequenas. Os juros, por exemplo, nos Estados Unidos é muito mais barato do que aqui no Brasil, porque lá a gente tem diversos bancos pequenos. Aqui no Brasil, a gente está conseguindo mudar um pouquinho essa realidade agora com as fintechs, mas se a gente for ver ainda, os juros é muito alto, né? Porque a gente sofre influência desses grupos que pressionam os políticos para fazerem mais leis. Então, assim, o primeiro passo é a gente mudar a mentalidade de quem elege, e quem está assistindo a gente aqui pode fazer isso, compartilhando esse vídeo, compartilhando informações que o Paulo posta, que outras pessoas postam, para reduzir a influência dos políticos nas nossas vidas, e assim a gente reduz a força dos grupos de pressão também, então dos funcionários públicos, das grandes corporações, enfim. Entrou aqui a Sônia, a nossa querida Sônia Burgos. Muito bem-vinda, Sônia. Pessoal, aqui, não sei, eu não estou vendo nenhuma pergunta aqui. Você está vendo aí no seu, Gustavo? Não estou, Paulo. Galera, manda uma pergunta aí, que senão vai parecer que a gente está conversando sozinho aqui. E hoje nem é segunda-feira. Eu estou fazendo papel de inquisitor aqui, né? O Gustavo não está aguentando mais eu aqui, né? Não, mas eu estou vendo que o pessoal está falando boa noite, mas pergunta mesmo não, né? Pode falar. Outra coisa que eu vejo aqui em Campinas também, que de repente a gente poderia mudar o modelo, é do parque ecológico, por exemplo. A gente tem uma grande área ali da prefeitura, e que é uma região boa da cidade, e que é uma área muito subutilizada. Então a gente poderia até fazer esse levantamento das áreas da prefeitura que a prefeitura controla e que são subotimizadas. A gente poderia transformar isso, de repente arrendar essa área, ser uma fonte de renda a mais para a prefeitura e assim diminuir o imposto. Porque hoje, com essa burocracia que a gente tem em Campinas, com o preço do IPTU que a gente tem em Campinas, a gente barra a criação de empregos aqui na cidade. Então, às vezes, a gente tem até uma medida populista que, eu abaixei para um grupo, mas subi para todos os outros. Para algumas pessoas pode até parecer bom, mas amanhã, quando essa pessoa precisar de um emprego, ela não vai conseguir achar. E daí ela vai precisar procurar empregos em outras cidades, que tem empresas maiores que foram para essas cidades, porque só lá tinha vagas de emprego. Daí a prefeitura até usa uma desculpa que, não, a gente negocia com as grandes empresas. Mas quem mais gera emprego no Brasil não são as grandes empresas, é o micro e pequeno empreendedor. Então, assim, a prefeitura acaba atrapalhando a nossa cidade, né? O Pedro Pimentel entrou aí. Obrigado, Pedro. Fazer perguntas aí, quem quiser. Gustavo, uma coisa que a gente precisa deixar bem claro é que o Estado não gera riqueza, né? Quem gera riqueza é a iniciativa privada, né? O indivíduo, o microempreendedor, principalmente no Brasil, que é a grande maioria, né? E aí o Estado ele tem um papel do quê? De ser o grande regulador, né? De todo o funcionamento da sociedade. E aí é o grande dilema nosso, né? Até que ponto o Estado pode ou deve intervir na sociedade, né? Uhum. Eu acho que esse é um dilema importante da gente debater, mas eu sempre penso assim, imagina que eu quero comprar uma coisa da Gi e você é o Estado.
e para eu comprar a coisa da Agi, eu tenho que passar por você. Eu não estou adicionando um passo a mais aí, esse passo vai me custar. Então, quanto mais coisas, mais estados ou mais pessoas do estado eu tenho entre o processo de eu comprar uma coisa da Agi, mais caro vai ser eu comprar aquilo e mais ineficiente vai ser. Eu volto de novo ao exemplo de Paraisópolis lá. Eles sabem que a saúde pública não funciona, não é boa, e agora que a gente está no caso de uma pandemia, eles contrataram uma ambulância e uma equipe médica lá para cuidar dos problemas dele. Agora, imagine se a gente não tivesse tanto imposto e tanta burocracia. Em vez da gente ter uma coisa momentânea, a gente poderia ter diversas micro e pequenas empresas que ajudariam a cuidar da saúde naquela região. É um sintoma que a gente pode ver de um país que tem uma alta intervenção estatal, esse grande índice de corporações que você já falou, né? Seja o funcionalismo, sejam lobbies diversos. Então, no meu caso aqui, arquiteto, tem o Conselho de Engenharia e Arquitetura, que defende os seus interesses, aí você tem o Conselho de Medicina, você tem a OAB, tem várias facções, né? Cada um querendo defender o seu. Recentemente, aqui na Prefeitura, na Câmara, a gente teve privilégios sendo aprovados para determinadas corporações de servidores, por exemplo, um ticket de refeição de R$ 1.400 na Câmara para servidor municipal, né? Isso é um assinte, né, dentro da realidade do Brasil, sendo que R$ 1.400 para um ticket é muito mais do que metade da população ganha no Brasil, né? Sim. Metade da população vive com metade desse ticket, vive com R$ 500, R$ 600. Então, assim, é uma imoralidade total na política quando você não leva esses princípios do liberalismo e da igualdade, né? E aí entra aquela questão da inclusão social, né? Como que o liberalismo proporciona a inclusão social? Onde que entra o discurso da esquerda aí, que ela fala que somente o Estado pode garantir a inclusão social para o indivíduo? A gente tem duas perguntas ali, eu acho que a gente já pode responder elas daqui a Legal. pouco, mas só respondendo a tua pergunta, eu acho que assim, se o Estado funcionasse e se o que a esquerda prega funcionasse, a gente estaria um país muito melhor do que a gente está hoje. Porque o que a gente viu é muita burocracia, muitas coisas os estados querendo resolver e nunca resolvendo isso de maneira eficiente. Porque qual que é o problema do Estado brasileiro? Ele é muito centralizado, ele é muito centralizador. E a maioria das soluções está em Brasília, essencialmente. Mas se eu estou na minha rua, quem conhece melhor a minha rua e os problemas da minha rua? Um deputado de Brasília, o presidente, o prefeito ou eu? Eu conheço muito mais os problemas que eu vou enfrentar do que essas pessoas. Então, quando você centraliza muito, você tira para longe de onde está a solução e você impede que o indivíduo cresça. Uma das coisas que mais me deixa indignado com a presença do Estado, e é uma prova de que o Estado grande atrapalha a vida dos indivíduos, é quando a gente vê aquelas pessoas que vendem frutas nos carrinhos de obra, quando chega alguém do Estado lá e rouba, para mim é um roubo, eles saqueiam toda a mercadoria daquela pessoa. A pessoa não tem uma condição muito baixa de vida, ela não está fazendo aquilo lá porque ela quer tirar proveito de alguém, porque ela quer tirar proveito para não pagar IPTU, para não pagar funcionário, ela está fazendo aquilo lá para se sustentar, e chega a prefeitura e toma aquilo daquela pessoa, e a gente vê o grau de desespero. Então, assim, eu acho que nesse sentido o Estado atrapalha muito mais, porque como o Estado não gera riqueza, e a gente já chegou nessa conclusão, como que o Estado vai ajudar uma região mais periférica se ele não está gerando riqueza e se a burocracia que ele gera está impedindo que as pessoas ali gerem riqueza? Então, eu acho que o melhor caminho é a gente descentralizar e também diminuir o tamanho do Estado. Então, antes de você responder o Luan e o Pedro, só concluindo em cima do que você falou, com o liberalismo a gente desburocratiza, simplifica, aumenta a eficiência, diminui a carga tributária. Isso significa menos dinheiro no bolso dos burocratas, menos dinheiro no bolso dos políticos, mais dinheiro no bolso do cidadão, do indivíduo, que vai ter mais poder de compra. Exato. Vai ter um aquecimento da economia natural, porque quando você tem mais dinheiro no bolso, você consome mais, e isso vai fazer com que a produção aumente.
E isso vai trazer inclusão social, porque todo mundo quer ter dinheiro no bolso e ter autonomia para não ter que depender de um Bolsa Família e poder desenvolver os seus negócios. Exato. Pensando nessa linha, a gente pode pensar, uma pessoa, um pai de família, se ele tem mais dinheiro no bolso, ele pode usar aquele dinheiro ou para investir, guardar, mas mesmo que ele gaste esse dinheiro só fazendo churrasco e que ele compre a carne perto da casa dele ou as mercadorias perto da casa dele, ele vai trazer mais dinheiro para o comércio local ali, o comércio vai crescer, vai conseguir contratar mais gente, assim vai desenvolvendo e é uma reação em cadeia. Por isso que eu particularmente fico um pouco preocupado com esse lockdown, porque a gente está travando essa cadeia. Para ela pegar embalo é muito demorado, mas para ela parar pode ser muito rápido. E para a gente voltar no nível que a gente está hoje, pode ser que demore um tempinho. Legal, vou ler aqui a do Luan e depois a gente volta a falar do lockdown aí. Beleza. Estados Unidos tem cerca de 50 estatais ou menos. Brasil, entre federais, estaduais e municipais, mais de 450. Porém, o número de funcionários públicos per capita nos Estados Unidos é muito maior que o Brasil. Seria porque eles focam somente em segurança, saúde e educação, basicamente, podendo prover que esses serviços cheguem a todos e com mais qualidade? O que vocês acham disso? Primeira coisa, não é porque eles adotam lá que eu acho que é o mais certo, e não é porque que é o que eles adotam lá e o que eles têm lá hoje, que é o que está dando resultado. Às vezes a gente tem que voltar um pouco no tempo para entender por que uma política econômica é eficiente ou não. Então, assim, a reforma da Previdência foi aprovada, não é no dia seguinte que a gente vai ter uma melhora na economia. A reforma tributária vai ser aprovada, se Deus quiser, não é no dia seguinte que a gente vai ter uma melhora na economia. Então, o grande boom do crescimento dos Estados Unidos era principalmente quando ele não tinha toda essa carga estatal. Se a gente pegar uma linha do tempo e ver o padrão americano, é que a interferência estatal tem crescido cada vez mais na vida das pessoas. Eu acho que a gente pode ter um governo eficiente, mas a gente não precisa ter tanta gente trabalhando no setor público. Ainda mais porque eles são um grupo de influência muito forte, e se a gente automatizar esse processo, a gente não tem que ficar contratando mais funcionários. Por exemplo, muitos problemas hoje a gente resolve com celular que demoraria muito mais tempo. Então, quando você queria conversar com uma pessoa que estava distante, você tinha que mandar uma carta antigamente. Hoje em dia, você manda um WhatsApp. Quando você mandava uma carta, você tinha que comprar papel, você tinha que ir nos correios. Enfim, você tinha uma cadeia muito maior e muito mais improdutiva. Então, não é porque eles têm um número de funcionários grandes que a gente precisa ter, ainda mais porque a tecnologia tem mudado muito. Então, muitos alvarás na prefeitura, por exemplo, poderia ser concedido de maneira automática e só uma pessoa fosse lá e fiscalizasse depois. Eu acho que a gente tem que dar essa liberdade para as pessoas de que a gente tem que não assumir que elas estão erradas, como o Estado faz a princípio, assumindo que todo mundo está errado. A gente tem que assumir a boa-fé das pessoas e se elas estiverem erradas, a gente tem que puni-las, né? E se a gente adotasse um pensamento nesse caminho, talvez a gente conseguiria reduzir o número de funcionários públicos e o número de interferência do Estado. A gente tem que ver também que aonde estão alocados esses funcionários. Talvez se só pegar o número bruto, não faça tanto sentido quanto entender aonde eles alocam esses funcionários. Por exemplo, os Estados Unidos muito provavelmente gastam muito mais em defesa do que o Brasil. Essas pessoas que são contratadas pelos serviços de defesa e inteligência dos Estados Unidos estão considerados nesse número para a segurança pública? Se sim, é um fator que a gente tem que pesar também. Mas eu não acho que o número é a grande quantidade de pessoas. O Pedro Pimentel, além do voto, como nós, como cidadão, podemos ser ativos na política, qual a principal dica ou qual atitude se espera de um cidadão em relação à política? Pedro, eu acho que a gente não precisa ser candidato para começar a resolver os problemas, e a gente pode ajudar no sentido de pressionando os políticos. O Paulo frequenta a Câmara e sempre tem um grupo pequeno de umas 10, 20 pessoas que frequentam lá, e essas pessoas fazem uma pressão muito grande nos políticos de lá. A gente vê muito político falando abobrinha
e mostrando que eles realmente querem, por causa que aquelas 20 pessoas estão ali pressionando. Agora, se a gente consegue replicar isso para as nossas redes sociais, se a gente entrar nas redes sociais e cobrar os vereadores, se a gente pegar e fazer uma ligação de 5 minutos para o gabinete do vereador que faltou no dia seguinte a uma sessão, a gente consegue pressionar eles e cobrar eles cada vez mais. Porque o grande problema que a gente tem é eles fazem o que eles quiserem e tem pouca pressão popular, porque as pessoas não estão vendo aquilo. Então, eles pintam e embordam, faltam um monte de sessão, votam para aumentar a IPTU, porque eles sabem que não vai dar nada, porque as pessoas esquecem. Então, acho que a gente tem um papel muito grande de lembrar as pessoas do que os nossos políticos estão fazendo e cobrar eles, principalmente quando eles estão errados. Então, por exemplo, o Jonas gastou quanto que foi agora, Paulo, com 16 milhões para propaganda. Ou você está falando dos 5 milhões da PGM? Não, da propaganda? A propaganda hoje, 16 milhões. 16 milhões. Então, no meio da crise de coronavírus, com um monte de problema na sociedade, com um monte de problema na nossa cidade, faltando esgoto, com um monte de asfalto esburacado, a prioridade é gastar 16 milhões com publicidade. Sendo que a gente está tendo uma arrecadação menor do que a gente teria normalmente. Então, assim, falta um pouco cobrar também, porque a gente não pode depender da imprensa escrita e da imprensa tradicional, porque às vezes elas também têm interesses próprios, como a gente viu no caso do Ouro Verde, que um dos envolvidos lá tinha um relacionamento com a imprensa bem próximo. Eu prefiro não citar o nome para não tomar processo. O único jornal da cidade, né? Então, do Pedro foi respondido, né? E ainda complementando essa resposta do Gustavo, Pedro, eu acho que a população de Campinas tinha que conhecer o nome de cada um dos vereadores, da mesma forma como hoje as pessoas já conhecem quem são os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. A gente está acostumado a linchar esses ministros do Supremo todo dia, e com razão, porque eles são o pior câncer, um dos maiores cânceres que a gente tem no Brasil hoje, o STF com as decisões absurdas deles. E da mesma forma que nós temos 33 vereadores, e quantas pessoas sabem o nome desses vereadores? Então, a primeira coisa é saber quem é cada um, de qual partido eles são e a quem eles defendem. Então, desses 33, o prefeito tinha 27 na mão deles. Esses 27, que agora virou 25, porque ano eleitoral aí alguns já descolaram, esse cara, ele aprova o que ele quer na cidade e barra qualquer projeto que ele quiser. Então, o nosso prefeito, ele já foi condenado até em segunda instância no STF, no Tribunal de Justiça, e ele está governando com uma liminar do STF, do Toffoli. Então, ele ganhou um favor do STF para continuar no cargo, senão ele tinha perdido o cargo por improbidade. Ele deu 1.500 cargos na prefeitura contratados de maneira irregular, fora outras condenações que ele tem. Ele foi submetido a uma cassação na Câmara. Os vereadores da base dele livraram. Então, assim, a população tem que estar atenta a tudo isso, né? E eles dão risada na nossa cara, porque eles sabem que acontece tudo isso e eles ainda são reeleitos. Então, nós vamos ter eleição esse ano e a maioria deles está com 3, 4, 5 mandatos. Essa semana tem um secretário da prefeitura que saiu do cargo dele de secretário e foi para vereador porque ele está querendo disputar para o 6º mandato dele. Olha o nível da cara de pau dos políticos da nossa cidade e do Brasil inteiro. E por que eles são cara de pau? E por que eles são tão arbitrários e porque eles não têm vergonha na cara? Porque a população não participa e está dentro da tua pergunta aí. Então, a única maneira da gente mudar tudo isso, além do voto consciente, é a participação, porque se a gente expor esses caras a cada projeto errado que eles fazem, vai chegar na eleição, eles vão chegar totalmente desgastados e sem força. Isso depende do nosso trabalho. Só complementando, e Pedro, eu acho que a gente pode fazer isso, por exemplo, a gente vai ter diversos bons candidatos nessa eleição agora, a gente está com o Paulo aqui, que é um deles, e assim, quando você compartilha uma mensagem do Paulo ou de algum bom candidato, você está ajudando a dar força para aquela pessoa, mesmo que seja minimamente.
às vezes, uma pessoa que você traz vai ajudar e vai impulsionar políticos melhores para a nossa cidade. Então, assim, compartilhar material de gente boa nas redes sociais é muito importante e é um passo também que você dá nesse sentido. Apresentar essas boas pessoas, principalmente na época de campanha, para os seus amigos ou até antes de campanha, ajuda também, porque você ajuda essas pessoas boas a terem mais visibilidade, terem mais chance para ajudar a nossa cidade. E daí, só aproveitar essa parte para falar de uma coisa, de como funciona a eleição no Brasil. E é muito importante a gente ter isso em mente. Porque às vezes a gente tem bons candidatos em partidos ruins. Mas qual que é o problema da eleição no Brasil? O voto não vai para o candidato primeiro. O voto vai para os partidos e dos partidos é dividido entre os candidatos mais votados. Então, às vezes, você tem um amigo que está em um partido ruim, a hora que você está votando nele, se o seu amigo não for eleito, os votos que foram para aquele seu amigo ou para aquele seu conhecido que está no partido ruim vão ajudar a eleger um candidato ruim. Então, às vezes, em vez de você ajudar a nossa cidade votando em um cara bom, só que está num lugar ruim, se esse cara não for eleito, pode ser que um ruim seja, e daí o seu voto mais atrapalhou do que ajudou a cidade de Campinas. E a gente consegue ver isso agora, nesse período que os candidatos podem mudar de partido. O que está tendo de ciranda eleitoral é um absurdo. Então, o cara saiu do Partido Socialista Brasileiro e foi para o Partido Liberal, sendo que o cara nem era socialista e não sabia o que era socialismo e nem sabe o que é liberalismo. O cara só está indo para o lugar onde ele vai ter mais poder e mais chance de ganhar a próxima eleição para aproveitar os R$8.000 mais a influência que ele vai ter para ganhar o nosso dinheiro, o dinheiro de imposto. Muito bom, Gustavo. Pedro, eu mandei meu WhatsApp aqui embaixo, você pode me adicionar aí, porque você colocou que gostaria de se envolver mais com a política, mesmo sem ser candidato, e tá aí, tem os movimentos com o MBL, tem o Partido Novo, tem gente independente, tem de tudo lá na Câmara. O importante é a gente estar atento e apoiar as ideias boas, os projetos bons, e lutar contra as ideias ruins, e a gente ajudar a nossa cidade, Campinas, a ser melhor, com mais justiça social para todos, né, combater a corrupção e exigir transparência do Estado, do poder público, né. Gustavo, a gente está com 1 hora de live, né? Acho Exato. Que a gente gostaria aí das suas considerações finais, porque se deixar, eu sei que eu e você vamos até meia-noite. Eu não tenho muito problema com o horário. Pessoal, então se vocês quiserem fazer pergunta, essa é a última chance, perguntem. Nada impede também que você volta a hora que você quiser, e a gente também, o pessoal pode continuar mandando, mesmo depois que a gente encerrar o programa, vai mandando na nossa página aí, a gente faz outra live aí, ou amanhã, ou depois da manhã, tanto faz. Exato, estou à disposição sempre. O Paulo me chamou hoje. Que horas quer que você me mandou mensagem? Foi bate pronto agora, Gustavo. Vamos lá, vamos embora. Vamos embora. Comigo não tem tempo ruim. Então, pessoal, eu acho que assim, quando a gente começa a se envolver com política, é um caminho meio sem volta, assim, mesmo que indiretamente, né? Conheci o Paulo na época do impeachment da Dilma, quis ajudar também, de certa forma, por estar indignado. Eu nem sabia o que era liberalismo naquela época, eu tinha uma mentalidade bem diferente do que eu tenho hoje, mas foi um caminho que cada vez a gente foi se aprofundando mais, conhecia o Novo também. Antes de conhecer o Novo, eu falava, não, é outro partido, putz, tudo é a mesma coisa, só vão enganar a gente lá. E minha mãe ficava falando, não, vamos, conhece. Daí um dia eu não estava fazendo nada, falei, tá bom, vou lá. Daí eu cheguei numa reunião, todo mundo normal, não tinha nenhum engravatado que você via que mandava em tudo ali. Falei, nossa, diferente, né? Fui outra, vi que o pessoal sempre fazia os eventos na rua, o Novo na rua, e estava lá, independente de ser ano de eleição ou não. Então, acabei me envolvi muito na época também da campanha, porque eu entendia que era a nossa chance de mudar o Brasil. Eu tenho certeza que o trabalho de todos os voluntários ajudaram muito. A gente conseguiu eleger 8 deputados federais, 3 aqui no estado de São Paulo, né? Os 8 deputados federais do Novo foram os 8 melhores deputados do Brasil, segundo o ranking dos políticos do ano passado, o que mostra que a gente está no caminho certo, só que a gente precisa ganhar mais visibilidade, a gente precisa de mais gente assim se envolvendo, mais gente que está disposta a abrir mão de privilégio, mais gente que trabalha de final de semana, que não tem hora, literalmente.
pessoal do Novo sempre está viajando, agora não por causa do coronavírus, né? Mas a gente sempre vê o pessoal de final de semana, sábado, domingo, sexta-feira à noite, indo em evento, ajudando a divulgar. E, cara, os caras estão fazendo isso, passou a eleição, os caras continuam, não mudou o ritmo. Não é assim, ó, o cara foi eleito, ele sumiu do Novo. Não, muito pelo contrário, o cara foi eleito, ele está se envolvendo mais. E a gente vê isso muito diferente nos outros partidos, né? O cara é eleito, ele vira estrela. E some, assim, puf, aparece em ano de eleição, vira estrela, some. Não, sou o vereador, sou o deputado, não fale comigo, sou melhor do que você. No Novo, não, a gente tem isso muito arraizado e muito diferente, e a gente precisa fazer isso chegar mais longe para mudar a nossa cidade, para mudar o Brasil. Porque senão, infelizmente, a gente vai continuar com essa política ruim, com esses políticos ruins que a gente tem aí, mas eu tenho muita esperança na mudança, eu acredito que a gente está no caminho certo, porque eu vejo que na política a gente já tem uma influência que é bem maior do que o que a gente tinha há 5 anos atrás. Nas mídias, a gente tem uma influência muito maior, o número de liberais e de conservadores que tem destaque, seja na rádio, seja nas redes sociais, é muito maior do que o que a gente tinha há 3, 4 anos atrás. Pode pegar o exemplo da Jovem Pan, por exemplo, até CNN, a gente tem conservadores e liberais entrando nesses meios, e isso é uma maneira, mesmo que indireta, de estar mostrando um ponto e começar a mudar a cabeça da sociedade. A gente tem trabalhos excelentes, por exemplo, do Brasil Paralelo também, que ajuda a mudar, e é uma coisa que não depende do Estado. Então, assim, a gente está crescendo, eu acho que muito por causa da disseminação da informação, a gente não tem mais aquela mídia centralizada, então a gente não depende mais de televisão. Claro que eles têm influência ainda, mas não tanto quanto eles tinham antigamente. E se cada um puder fazer sua parte, de compartilhar um material uma vez por dia, uma vez por semana, que leve a gente nesse caminho de mais liberdade, menos interferência do Estado, a gente vai estar num lugar melhor. Então, o meu pedido que fica aqui é: compartilhem mais essa mensagem, ajude a mudar o Brasil, mesmo que for de pouquinho em pouquinho, a gente consegue chegar lá. E se vocês tiverem alguma dúvida, estou à disposição de vocês aí, do Paulo, e de quem quiser saber mais sobre liberdade, posso indicar bons canais também e tudo mais. É isso. Obrigado pelo convite, Paulo. Sempre um prazer. Bom, Gustavo. Eu que agradeço. Obrigado, pessoal, que ficou aí assistindo a gente. Vamos que vamos. Abraço aí. Um abraço, Tchau. pessoal. Até mais.